Neste vídeo você aprenderá 4 erros que você não deve cometer ao organizar os pequenos grupos da igreja. Errar é humano. Você já ouviu ou leu em algum outro lugar essa afirmação? Essa é sem sombra de dúvidas uma frase muito conhecida. A maioria das pessoas usa para justificar seus erros, mas eu sempre gostei de usá-las para lembrar que errar é apenas humano, ou seja, Deus não erra. E sempre quando alguém a usa por perto, é um lembrete do céu que mesmo em meio às falhas, Deus continua sendo infinitamente bom. Por isso, não acho certo assumirmos a máxima de que errar é humano, então tá tudo bem. Eu acredito que com a graça e sabedoria de Deus nós podemos lutar e vencer as nossas falhas. Então, o nosso papel como cristão é buscarmos constantemente parecermos com aquele que é perfeito. Pensando nisso, eu escrevi esse conteúdo para te mostrar 4 erros que você pode evitar ao organizar os pequenos grupos da sua igreja. Dessa forma, você consegue identificar e preparar-se para realizar a obra de Deus com excelência, sem a desculpa de que erros são comuns, entendendo que nós vamos errar, mas podemos cometer menos erros se seguirmos alguns conselhos. Vamos lá? Achar que o trabalho é feito de uma vez. Esse é um dos grandes erros que cometemos ao iniciar um novo projeto, como é esse de organizar os pequenos grupos da igreja. Nós desejamos que as mudanças sejam rápidas e visíveis, mas nós devemos nos lembrar que há tempo para todas as coisas. O ideal é que a organização dos pequenos grupos seja feita um passo de cada vez, entendendo como funciona a sua igreja e respeitando a realidade dela. Dessa forma, vocês conseguirão colocar tudo em ordem sem aquela sensação de sobrecarga. Então, ao organizar os pequenos grupos da sua igreja, tenha paciência e não pare de trabalhar. Embora seja um processo que leve tempo, pois mudanças precisam de tempo para acontecerem, todo trabalho não é vão no Senhor. Falta de planejamento. Agora nós sabemos que todo projeto precisa de tempo, e aqui entra o segundo erro, que é a falta de planejamento. Esse é um dos itens mais importantes na organização dos pequenos grupos. Ao planejar, as responsabilidades, atividades e atribuições estão sendo apresentadas a cada pessoa que tem papel fundamental nos grupos. É importante que todos os líderes, supervisores, coordenadores entendam qual é o seu papel dentro desse projeto e qual é o prazo de entrega de suas atividades. Mas é preciso que tudo esteja bem claro. É preciso que todos saibam qual o caminho a ser percorrido para que o objetivo final seja atingido. Por isso, antes de iniciar a organização dos grupos, faça um planejamento, defina onde sua igreja deseja chegar, tenha clareza sobre quais são os passos a seguir e tenha calma para que cada uma seja executada da melhor maneira possível. Não ter um responsável. Aqui entra outro grande erro que acontece na organização dos pequenos grupos, que é não ter um responsável por essa mudança. O ideal é que tenha um pastor ou supervisor de sua confiança que coordene todos os processos de organização. Isso inclui motivar, incentivar e cobrar. Então, denomine um responsável pela organização dos pequenos grupos. Essa pessoa acompanhará como estão as mudanças, ajudará os líderes e participantes em suas dúvidas, além de planejar melhorias, irá lembrar cada um de seu papel na organização dos grupos e, sempre que possível, irá motivar as pessoas a se engajarem. Falta de comunicação. E o quarto erro que nós falaremos é o de falta de comunicação. É necessário que o responsável pela organização dos pequenos grupos saiba ouvir o que os demais têm a dizer e levar em consideração o que eles têm acrescentado. Nós precisamos lembrar que a organização não acontece apenas com o pastor. Todos os líderes e pessoas que estão de alguma forma relacionados aos pequenos grupos são parte essencial. Portanto, para que a organização dos pequenos grupos da sua igreja seja eficiente, não caia no erro de acreditar que tudo vai acontecer de forma automática. Mudanças requerem trabalho e tempo. Além disso, não se esqueça de planejar a organização, definindo com clareza o papel e as funções de cada pessoa que faz parte dos pequenos grupos. A organização dos pequenos grupos também precisa de um responsável, alguém que esteja disposto a cuidar e acompanhar o planejamento. Lembrando que, além de elaborar um projeto de organização, é preciso que ele se mantenha a longo prazo, através de uma comunicação clara com todos. Evitando cometer esses erros e com a graça e sabedoria de Deus, nós temos certeza que a organização dos pequenos grupos da sua igreja será abençoada e, através dela, vocês conseguirão dia após dia servir ao Senhor com alegria e excelência. Siga as redes sociais da Igreja Eficiente, caso você queira receber mais materiais como esse, onde nós falamos sobre cuidado com as mais diversas áreas da igreja.